Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos. Essa é a sua rádio está nilsantos.com, ao vivo para todo o Brasil, 24 horas, é claro, para todo o planeta. Você nos ouve, você nos vê, você assiste, você participe, você manda a sua sugestão de pauta diariamente para nós. Hoje, sexta-feira, seria bacana falar apenas sexta-feira, próximo do final de semana, mas hoje é sexta-feira 13. Se você é supersticioso, vá pensando aí, né? Não passe embaixo de escadas. Se você não gosta de gato preto, fuja dos mesmos, mas para muitos isso é besteira. Os gatos pretos são melhores que muita gente que você tem aí no seu dia a dia, né? Mas, superstições à parte, hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Então, para todos aqueles que têm essa deficiência, o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, e para aqueles profissionais da médica que cuidam nesse sentido, né? Os oftalmologistas também, o nosso carinho, nosso apreço, nosso respeito, pois temos aí muitas pesquisas em relação a várias questões quando a gente remete à visão, né, de todos nós. Então é importante esse dia também. Hoje também é o dia do marinheiro, né? Um abraço aos marinheiros em todo o Brasil. Uma atividade bastante importante também para a defesa nacional. Agora, essa aqui eu tenho certeza que gostar muito, viu? Bom dia, Virgínia. Bom dia. Além de sexta-feira 13, dia do marinheiro, sabe o que é dia hoje? É um estilo musical. Tenho certeza que os dois adoram esse estilo musical e devem curtir demais. Sabe qual é o dia de hoje? Quer ver só? Eu vou começar perguntando pelo doutor Emílio, que assim parece mais tranquilo, né? Doutor Emílio, bom dia. Tudo tranquilo com o senhor? Bom dia, tudo certo. Tudo no direito? Tudo no direito. O senhor gosta de um bom e velho forró? Claro. Falei para você. Hoje é o dia do forró. Então, Recife em festa, boa parte do Nordeste em festa, porque os forrozeiros dizem que em Brasília hoje, inclusive, a esplanada estará vazia, porque muitos dos nossos deputados, senadores já estarão indo forrosar no Nordeste, né? E em que pese a facada que ontem eles deram mais uma vez do povo, porque a gente está falando no momento do país, doutor Emílio, vou colocar outro convidado que você já está vendo no seu vídeo aí também, né? A gente está falando em cortar despesas, cortar gastos, né? Então, todo mundo está achando um jeito de cortar gasto. Só o presidente Lula que talvez não tenha entendido. Ele está lá se recuperando, se convalescendo no hospital, mas ele precisa cortar gastos. Mas ontem, num ato de bondade para si próprio, senadores e deputados aproveitaram e disseram o seguinte: precisamos de um aumento das nossas emendas parlamentares. Espera aí, mas não estamos falando em reduzir despesas, doutor Emílio? Como é que eu vou pedir aumento de emenda parlamentar? Mais dinheiro, mais recursos. Bom, pelo senso, doutor Emílio, só me resta dizer bom dia, doutor Antônio Leal, profissional médico, cirurgião, pioneiro da cirurgia bariátrica em Santos, na Baixada Santista, e um dos pioneiros do Brasil. Eu acho que só os médicos podem dizer o que está acontecendo com a nossa classe política, talvez alguns medicamentos para dar uma melhoria, porque se esperar boa vontade, ela não vem. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Star News, né? Que é a rádio do nosso dia, da nossa vida também. Né? Você não me perguntou, mas depois do rock and roll e do fado, veio o forró. Não necessariamente por essa ordem, né? É o fado e depois o rock and roll. Sim, com certeza. Tá. Estamos passando por momentos bastante difíceis no nosso país, né? E o exemplo da governança, esse desgoverno, você me desculpa, esse tipo de atitude... A palavra não está errada, não. Que partiu, né, dos nossos representantes legalmente eleitos, acaba, no meu modo de ver, por ser mais uma punhalada nas nossas costas. Né? Então, espero que o bom senso prevaleça. Sim. Isso tem um custo, né? Isso é essa atitude. Com certeza, não sou político, eu sou médico. Sim. Mas eu acho que tem alguma coisa interessante por trás, ou interesseira, vamos dizer assim, né? Para que possa eventualmente aprovar mais um aumento dos impostos para a população. Sem dúvida nenhuma. Enquanto isso, muito déficit de dinheiro para a saúde,
muitas pessoas necessitando de cuidados mínimos para sobreviver, para comer. Continuamos com salário mínimo mesmo, extremamente mínimo. E, então, seja o que Deus quiser. Esse é o meu medo. Ter que ir na igreja rezar e pedir uma melhora. Quando a gente fala isso, doutor Emílio, por exemplo, estamos finalizando 2024. Não chegamos ainda ao final do ano, à virada do ano. Mas já existem institutos de pesquisa, como o Quest, por exemplo, já fazendo uma relação presidente Lula, ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que o presidente Lula não tem uma saúde hoje estável, uma saúde já é uma pessoa que tem uma idade mais avançada. O ex-presidente Bolsonaro tem um impedimento legal, não pode participar, pelo menos até o momento não pode. Tem aí a sua questão política por 8 anos, seus direitos políticos. Aí surge um terceiro nome que vem com toda a vontade, seria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e que tem soltado pedradas e mais pedradas. Eu não sei, me parece que ele era médico. É médico. Médico. Não, mas é médico. Não em atividade, né? É clínico, claro. É um médico político. Um político médico. Ele tem, a posição dele é governador atualmente, mas ele tem uma formação médica. Exerceu a medicina durante pouco tempo. Mas ele é político há mais tempo do que eu acho que ele é médico, né? E aí, Emílio, doutor Leal, ele teve os seus direitos também cassados por 8 anos por improbidade administrativa, por abuso de poder, por usar as instalações do governo de Goiás para a campanha, não só dele, para ele. Se eu posso fazer para mim, eu posso também ajudar os meus amigos. E aí, a classe médica de Goiás se revoltou, agora alguém fez alguma coisa. Alguém que foi o quê? Foi uma juíza, né? Uma mulherada dando exemplo nesse país, né? Só que cabe recurso. E aí, um bom advogado, um excelente advogado, esse tal do recurso, ele não vende na prateleira de um supermercado, ele está nos tribunais de justiça do país. Quando tudo é em primeira instância, dá direito daquele que está sendo colocado numa situação como esta, né, de perder direitos ou ter que ser processado para alguma coisa, se defende, não é isso, doutor Emílio? Exatamente. Todo mundo tem seu direito, né, de recorrer de decisões judiciais, até chegar na última instância, que é o STF. Nesse caso aí, como trata-se de assunto eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral é o competente para fazer o julgamento do recurso, e se ele não vencer, ou se o Ministério Público quiser recorrer, vai até o TSE. Em geral, essas decisões de primeira instância são todas revistas, né, em segunda instância, porque tem não só interesse jurídico... Aí vem a folha corrida do cidadão, tem mais prós do que contras. Tem o interesse político na situação. Então, ainda muita coisa deve acontecer no caso do governador, né? O prefeito também foi impedido, também, né? E isso eu acredito que será revertido em algum momento. Eu só faço, não uma correção da sua fala, é só acrescentar a sua fala. O senhor disse que a última instância, qual é? STF. Eu estou dizendo que é o céu, Jesus Cristo. A gente vai ter que recorrer a Jesus Cristo, porque mesmo o STF tem feito algumas decisões polêmicas, né? Antes do nosso primeiro intervalo, o doutor Antônio Leal, quantos anos de carreira e nunca deixou de ser profissional da área médica, um grande cirurgião. Quantos anos de carreira? 40 anos. Quase a minha idade. Veja, porque eu tenho quase de idade, o doutor Leal tem de carreira. Nunca se absteve do fato de ser um profissional, estudar, se preparar, e não é à toa que foi o pioneiro da cirurgia bariátrica na região. Aí, por exemplo, eu tenho o maior respeito pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, a gente deve respeitar, se você votou, se você não votou, você deve ter o respeito, até porque é o seguinte, eu tenho dito aqui na rádio, graças a Deus, nossa audiência, ontem foi um negócio bacana, né, Virgínia? Recife, Rio de Janeiro, o Davi, quando estou no Rio de Janeiro, disse que virá a Santos e vai fazer uma visita para a gente aqui, será bem recebido. Vamos lá. O governador, ele tem prós e contras, o governador Tarcísio de Freitas. Eu gosto do fato dele reconhecer quando está errado, já é um ponto positivo. O sujeito inteligente reconhece quando está errado. Então, ele tem feito muito o meia-culpa. Olha que o meia-culpa dele já está cumpridão, né? Toda hora tem o meia-culpa. Então, ele fez meia-culpa na saúde, fez meia-culpa na educação. Ontem, ele fez meias-culpas na segurança. Ontem ele se reuniu, e o curioso da reunião com o governador foi que ele convidou especialista em segurança pública, chamou o comandante da Polícia Militar, chamou outras pessoas que articulam a segurança, como compra de equipamentos, veículos, armas, coletes, mas não chamou o DERIT. Aí acendeu a luz amarela que o
Doutor Leal vem com essa cor muito boa para me auxiliar. A luz amarela acendeu e alguém falou assim, por baixo da mesa, assim, governador, pronto, o secretário de segurança que resolve. E o governador está com aquela luzinha. Então, tem aquele negócio que o médico, quando ele avalia um paciente, ele fala para o paciente todos os riscos. Aí o paciente fala, mas nem a pau que eu vou fazer. Aí ele, calma, agora eu vou te dizer os benefícios que isso vai te trazer dessa cirurgia, aquilo que você vai poder alcançar e a qualidade de vida. Aí o paciente fala, opa, peraí, agora entendi. Vou para a mesa e vou fazer a cirurgia. É bem por aí. Então, se a gente pegar a saúde, por exemplo, depois eu falo da segurança, recentemente o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, eu não sei se foi um balão de ensaio para ver se aquela história, eu jogo na parede, se colar, colou. Ninguém falou nada, ninguém reclamou, então faz. O que aconteceu? Houve aí uma citação por parte do Estado do fechamento, né, de serviços importantes para a região, quando você fala em assistência materno-infantil do Hospital Estadual Guilherme Álvaro. Aí você fala neonatal, maternidade, aleitamento, que é o banco de leite e tudo isso. Aí houve uma grita de uns 2 ou 3. A gente lamenta muito, a Virgínia fez o convite ao Dr. Marcos Caseiro, mas ficou sem resposta. Acho ruim, acho lamentável, porque ele vai assumir uma cadeira como vereador a partir de 1º de janeiro e tem que ter esse feedback com a população. Eu não faço programa para mim. Mas ele está envolvido, viu, Edu? Sei que ele não, sim, ele mandou ele participou conosco. Mensagens, o senhor mandou até uma mensagem, mas eu lamento não falar, né? Ou falar para um só. Mas tudo bem, é um direito que a pessoa tem. Mas entendo, inclusive, que a Associação Paulista dos Médicos de Santos colocou uma faixa muito bom aquilo. O vídeo que o senhor mandou do Dr. Caseiro, que eu reputo, acho um brilhante profissional, um médico de qualidade e que fala mesmo. Agora, não dá para pensar, e não é a primeira vez, doutor Leal, que há uma citação, como já houve atrás, até um tempo, de se cortar vários serviços do Guilherme Álvaro. Na época eu fui procurado, eu estava em televisão, pela então representante pública, a Maria Ângela Duarte. Ela foi, Eduardo, você não me conhece, eu não te conheço, mas eu te conheço na televisão, me ajuda aí, porque querem encerrar serviço. Eu vou juntar pessoas que têm interesse, vou juntar bons médicos. Estamos nesse momento de novo, doutor Leal, unir a classe médica, a população e também os prefeitos. Alberto Mourão declarou um absurdo o fechamento. Parece que o prefeito de São Vicente não vi, mas também tenha dito mesmo. O prefeito Rogério Santos se manifestou dizendo também que não é aceitável isso. E vocês, a classe médica, como entendem esse tipo de coisa? Quando há para cortar, a baixada sempre está no corte. Você falou bem a verdade, viu, Edu? Todas as correntes, não só do nosso prefeito Rogério Santos, meu amigo, como também os prefeitos de outras cidades, todos os secretários de saúde e a grande maioria dos médicos da região, né, ficaram assim insatisfeitos com esse comunicado, com esse tipo de assunto que foi ventilado aí na cidade nas últimas semanas. Bom, eu estou no Guilherme Álvaro desde 1982, então eu conheço muito bem aquele hospital. Passou por vários governadores, né? Aquele hospital, no tempo que eu fiz o internato lá, no tempo que eu comecei a minha vida médica nas aulas de propedêutica médica, depois no internato, consequentemente depois a residência em cirurgia geral, aquilo passou a ser a nossa casa e era um hospital maravilhoso, né? O hospital, a localização maravilhosa que ele tem, né? No centro da cidade, e tem tudo para ser um excelente hospital. O que eu tenho observado nesses últimos 30 ou 40 anos? Um total desleixo pela instituição, pelo cuidado daquele hospital que Sim. foi inicialmente aberto para ajudar a tratar dos pacientes portadores de febre amarela, como suporte da Santa Casa da Universidade Portuguesa na epidemia da febre amarela. Posteriormente foi mais um hospital de tuberculose. Isso. Eu tive a oportunidade ainda de atender esses pacientes na fisiologia daquela instituição. Claro que tudo mudou, muitas coisas para melhor, mas, a nosso ver, essa sugestão de fechar esses serviços essenciais, principalmente relacionados com o atendimento a pacientes de alto risco na área maternal e infantil, nos causa bastante preocupação, desagrado, e nós não concordamos de forma alguma, né,
com esse tipo de fechamento, tampouco realocação, que no meu modo de ver é a mesma coisa, né? Sim. Aquela infraestrutura, aquele espaço enorme que tem no Hospital Guilherme Álvares, com muito bom senso e um pouco assim de foco, né? Pensando na população e não pensando na política, né? Pensando no bem-estar do povo, no atendimento primordial, poderia ser uma grande unidade hospitalar, referência, porque ela já é referência, sim, passou a não ser mais. Né? Por quê? Porque deixaram sucatear o hospital, essa é a impressão que eu tenho. Né? É que o hospital era lindo, maravilhoso, cheio de professores, doutores, foi sede de inúmeras teses de doutorado, mestrado, livre docência. Tinha até era bem equipado no momento. Bem equipado, profissionais interessados que desciam a serra, né? Então, tudo isso foi degradando bastante. Hoje, infelizmente, nós temos um outro hospital. A alegação de que pode ser feito em outra cidade, para mim não convence. A mim não convence. Porque o Guilherme é um hospital regional, não é um hospital do Santos, nem de São Vicente, nem de Guarujá, nem de Praia. Não, é um hospital regional, que atende todo o litoral norte e sul. Né? E foi comentado também que tem poucos partos lá, por volta de 70 partos na maternidade. Só que esses 70 partos, fique bem claro, são 70 vidas salvas, não só do nenê, como da criança, sim, como da mãe. Né? Porque são partos onde, em qualquer outro lugar, seria muito arriscado atendê-los, né? Não por conta de quem atende, mas por conta da infraestrutura que está por trás disso, de neonatologia, de profissionais, de pediatras intensivistas, que têm o conhecimento médico para poder dar suporte a essas crianças necessitadas de atendimento tão especial. Só abrindo parênteses na sua fala, e o doutor Emílio, se quiser participar também, só vale lembrar, inclusive, quem trouxe esse assunto à baila foi o profissional, o brilhante jornalista, o Sandro Tadeu, que esteve, inclusive, já várias vezes conosco, virá outras vezes aqui, e ele não inventou fatos, ele foi buscar as informações. Mas já tem aí uma negativa, um desmentido por parte do governo, através da Secretaria Estadual de Saúde, mas só lembrando nesses dados que o doutor Antônio Leal comentou conosco aqui, agora nesse instante, vale lembrar que a Baixada Santista, no estado de São Paulo, doutor Emílio, doutor Leal, tem o maior número de mortalidade infantil. Então, quando você extingue um equipamento, você diminui um equipamento, você não vai melhorar isso. Pelo contrário, você vai precarizar ainda mais. Ah, mas poderemos fazer algo em São Vicente? Ótimo, São Vicente, mas não tirar de Santos e colocar isso. Você deveria duplicar, ampliar. Ah, mas São Vicente agora vai ter, através de uma parceria com a Fundação Luzida, uma maternidade que terá lá, inclusive, todo um status de primeiro mundo, bacana. Isso é para se somar, não para dividir, para ter menos. E quando você tem, Emílio, deputados estaduais, deputados federais que, com raras exceções, não se manifestaram, veio a seguinte nota. A Secretaria Estadual de Saúde negou, né, há 2 dias atrás, que o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, terá fechado serviços de assistência materno-infantil, e a informação em nota surge um dia após aí vários órgãos de imprensa se manifestarem. Conforme relatos de funcionários e do sindicato da categoria, de acordo com a pasta, o objetivo da equipe é ampliar os atendimentos nas áreas prioritárias de maior demanda regional, como doenças cardiovasculares, oncologia, assistência materno-infantil, abre aspas, né? Porque justamente foi essa última que foi questionada e avisado os funcionários que ela seria desativada. Entretanto, discussões contínuas promovidas pela Secretaria do Programa de Regionalização de Saúde, que abrange as 9 cidades que fazem parte do Departamento Regional de Saúde e o DRS da Baixada Santista, isso não ficou acertado. Relatos, né? Médico infectologista do HGA, que é o Guilherme Álvaro, há 33 anos, por exemplo, agora vereador eleito Marcos Caseiro, declarou ter sido informado do descredenciamento e do fechamento da unidade materno-infantil e ficou espantado. E ele incluiu a maternidade, unidade de terapia intensiva, que é a UTI, neonatal, vamos lá, vamos subir aqui, o centro de parto normal e o banco de leite. Sob o anonimato, um funcionário contou, né,
deixa eu pegar aqui, que pulou aqui, vamos lá, sob anonimato um funcionário, vamos pegar aqui, a notícia pulou, pronto, abri de novo aqui. Um funcionário contou à reportagem, por exemplo, no Jornal da Tribuna, em várias emissoras, que soube que a diretoria técnica do hospital, informalmente, né, disse que o serviço seria encerrado em julho do ano que vem, de 2025, e que seria algo decidido pela Secretaria de Saúde. Programas que integram uma parceria de hospital com o Ministério da Saúde também seriam extintos com a medida como Hospital Amigo da Criança, Banco de Leite Humano, Método Mãe Canguru, Centro de Parto Normal, Aborto Legal, Rede Aline, Programa de Cuidado Integral, a gestante e bebês que visa diminuir a mortalidade infantil. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, Gervásio Fagnoli, conseguiu marcar no dia 11 uma reunião com o secretário estadual de Saúde, o Elises Paiva, em São Paulo, para tratar do assunto. E, nesse momento, vem aí uma nota negando que isso acontecerá. Tenha sido... Mas o banco de sangue, hein? O Hemocentro lá, foi durante muitos anos... E foi extinto. Sim. Foi extinto. E não foi agora, já faz um tempo. Doutor Emílio, aí, perante as falas do doutor Leal assertivas, a mobilização, doutor Marcos Caseiro, outros médicos, só lamento que outros que nós temos o contato aí, não vou citar nomes, se abstiveram de falar, não quiseram se envolver. Se eu puder, só mais um... Pode, fica à vontade. É que na semana passada, nessa segunda-feira que passou agora, nós fizemos uma reunião lá na Associação Paulista de Medicina, uma reunião no sentido de obter esclarecimentos sobre o que está acontecendo de real, para que a gente pudesse opinar, sugerir, mas principalmente poder ouvir primeiro, para poder ter juízo e poder sugerir as coisas dentro de uma racionalidade. Correto. Né? A diretoria técnica foi convidada, inicialmente havia confirmado a presença, depois mandou uma mensagem que não poderia participar. Assim, a gente lamenta muito esse tipo de coisa, mas só continuando. A ideia é somar, né? Ouvir todos os funcionários, os médicos que ainda lá trabalham, né? Nós sabemos também, Eduardo, que, por exemplo, a equipe de médicos obstetras, né, antigos, há muitos anos, já faz mais de 20 anos, creio eu, uns 15 anos no mínimo, que não existe um concurso público. Tá? Concluindo, os médicos são concursados e eles precisavam se revezar, por vezes obrigados a trabalhar, né, para cobrir a ausência de profissionais na maternidade. Isso eu estou falando como maternidade. Né? Então, o médico vai lá, é contratado para fazer 20 horas, é obrigado, forçado a trabalhar 40, 60 horas por semana, porque não tem profissionais para cobrir, concursados. Né? Então, temos que ouvir todos os funcionários, sim, os médicos, a doutora Keiko Teruya, que é a nossa referência em termos de alimentação do Brasil, está extremamente chateada, participou dessa discussão. Na segunda-feira, tinha por volta de 100 pessoas naquele auditório, lá na associação, onde surgiram apoios, propostas interessantes e manifestações de desagrado, de modo geral, de todas as pessoas que lá estiveram. Né? Então, a gente espera que o bom senso prevaleça. Estamos aguardando em breve um encontro com o nosso secretário de Saúde, Eleuso, para que a gente possa, de uma forma mais clara, ele vindo da prefeitura aqui em Santos, ele conhecer toda a situação que nós vivemos e poder achar um caminho. Não esquecer também a participação importante dos ex-alunos da Faculdade de Medicina de Santos. Nós perdemos, a Fundação Lusíada perdeu aquele hospital, no meu modo de ver, uma coisa totalmente estúpida, né? Porque o hospital que tinha... A residência médica... A formação do médico... A formação da fundamental. Era toda. Eu falei para você, a partir de 82, começava a fazer o nosso preparação propedêutica, e depois o internato, a residência médica, era da Fundação Luzia. Perderam aqueles tempos, perderam essa referência então da faculdade. Conclusão, hoje existe uma carência bastante grande na formação de médicos. E com certeza essa briga política, em vez de somar, nós estamos vendo que cada dia mais está se deteriorando. É uma pena para todos nós, e no final, quem acaba perdendo no fim da linha é o paciente. Sim. É aquele indivíduo mais distante, lá de Itariri, de Pedro de Toledo, né? Lá de Bertioga, lá de longe,
que precisa de um atendimento diferenciado e não tem onde cair, sabe? É tudo dificultado em vez de facilitar e promover realmente uma saúde de primeira linha que todos nós temos condição de fazer, em primeiro lugar. Queremos fazer, só que é preciso nos deixar fazer. Eu vou ao nosso primeiro intervalo e mandar um abraço aqui para o Paulo. Ô, Paulo, eu vou marcar aqui o Paulo Henrique, ele está fazendo uma consideração. O Paulo Henrique, que é do Embaré. Ô, Paulo, você faz uma consideração, eu vou passar isso para o doutor Leal, mas vou passar especificamente para o doutor Emílio, porque você fala do SUS e planos de saúde. Eu estou entendendo onde você quer chegar, o que está acontecendo, o doutor Emílio vai até nos explicar. A gente teve até relato, né, Virgínia, recentemente aqui no programa, mais uma pessoa que precisou de um plano de saúde e, se bobear, ele morria, ao invés de ser tratado, né? Então, a gente vai a um rápido intervalo, está difícil. Mas o doutor Leal já havia até comentado em outra ocasião o que está acontecendo dos dois lados, para a gente entender também, não apenas, né, doutor Emílio, culpabilizar um lado em detrimento do outro. E o Raimundo Nonato, lá de Cubatão, também mandou a seguinte fala. Ele falou: Eduardo, prazer em ver o seu programa, ouvir, parabéns pelas pautas, pela matéria, pelos convidados. E no seu programa mesmo, isso aqui no vosso programa, algum tempo atrás, não sei precisar, você levou o então prefeito de Praia. Não era prefeito naquele momento, é o deputado Alberto Mourão, viu, Raimundo? E o Alberto Mourão disse aqui, onde está sentado o doutor Emílio, e com primazia ele comentava e passava o seguinte dado. Ele, como prefeito de Praia Grande, que voltará a ser a partir do dia 1º de janeiro, e como deputado, ele cobrava do governo federal a instalação de um hospital público na Baixada Santista ou do Estado, porque, segundo o prefeito, então, aí você falou, Raimundo, obrigado por mandar a mensagem, foi ofertado pelo governo do Estado, quando ele cumpriu o seu 4º mandato, um hospital regional. E o Alberto Mourão disse, né, nos microfones da rádio Star News, o seguinte para o governador, então governador João Dória: governador, fico muito lisonjeado de Praia Grande receber, mas Praia Grande, nesse momento, não precisa, porque estamos com o nosso hospital em funcionamento, o IGESP praticamente sendo construído, nossos postos de saúde. Mas se o senhor aceita uma sugestão, a minha sugestão é a seguinte: nós temos a cidade mais antiga do Brasil, no centro da ilha, chama-se São Vicente, com área, com local e com entendimento para isso. Lá seria interessante, porque contemplaria o trabalho do Guilherme Álvaro. Você estaria na metade do caminho, litoral sul, Vara do Ribeira poderia ser atendido ali, o que não fosse possível, chegaria o Guilherme Álvaro atenderia toda a região e litoral norte também. Um completaria outro, lembrando que Itaém tem um hospital regional também, menor, mas tem. Aí, doutor Emílio, a gente percebe que a força política da Baixada Santista é muito pequena. A gente já percebeu, e eu, quando trabalhei com futebol, como repórter, como narrador, eu fui em muitas cidades do interior de São Paulo, o que era contemplativo de ver. Nós éramos saudados pelo prefeito da cidade, numa área do estádio, quando não era servido ali um coquetel para a imprensa, que ia de vários pontos, o prefeito se apresentava e você percebia João, deputado estadual, Pedro, deputado estadual, Maurício, deputado federal, Joana, deputada federal. Você tinha ali uma gama de 10, 15 representantes ou do Estado ou federais. E aí eles discutiam até e-mail e você percebia, estamos no aeroporto, estamos no hospital. Emílio, aqui nós não vemos, a gente parece que um é inimigo do outro, não há uma fortaleza aqui, dizendo o seguinte, a classe médica ser chamada e dizer assim, o que vocês entendem que possa ser feito? Porque nós não entendemos. Então, vocês nos passam e vamos nos reunir quantas vezes for necessário. E levar para o governo do Estado, para a secretaria. E me parece, Emílio, você esteve recentemente, até profissionalmente no interior, você percebe que o interior tem uma força e lá eles conseguem levantar muita coisa que a gente nem consegue. Pois é, né? Porque aqui nós não temos, assim, uma união entre os nossos representantes, que são poucos, né? Alguns a gente nem sabe o que realmente tem feito nesses 2 anos aí de mandato que passaram, né? A gente desconhece. Alguns estão presos numa ilha ideológica também e só falam naquilo e esquecem que quando foram eleitos aquela pauta é importante, que ele se elegeu, aquele eleitorado, mas ele passou a representar não só essas pessoas, mas toda a população. Então, não é o que a gente percebe, né? Deputados estaduais, hoje eu só conheço, para falar a verdade, a deputada Solange. Eu não sei quem são, onde vivem,
o que fazem os outros deputados estaduais. Realmente, né, não lembro o nome deles, desconheço. Deputados federais a gente sabe que tem 4, mas um praticamente também não nos representa, não é? Mesmo assim, a gente não tem muita união. Essas pessoas, elas deveriam ter uma conversa, né? Esquecer um pouco, a eleição é de 4 em 4 anos, e nesse período, né, nesse intervalo, nós precisamos nos preocupar com a região. Não basta aparecer aqui de 4 em 4 anos e pedir votos e dizer que vão fazer isso, aquilo outro, e nada fazem. E aí nós ficamos, a Deus dará, para falar a verdade. Então, voltando ao assunto lá do hospital do Guilherme Álvaro, isso é mais um resultado da falta de representantes da região de atuarem politicamente perante o Estado, porque se essa notícia ela surgiu aí na imprensa, onde a fumaça a fogo, é porque estava se aventando, ou está se aventando, né, a possibilidade de encerrar, né, o serviço na maternidade no Guilherme Álvaro. Então, isso é muito grave, porque toda vez que a gente escuta falar que vamos fechar escolas, vamos fechar hospitais, porque algo está muito errado. Ao mesmo tempo, você mencionou lá as emendas, né, dos deputados federais, que a gente não sabe, são aquelas emendas secretas, né? A gente não sabe realmente para onde que isso vai, para onde isso é destinado, e nada acontece. E a gente está aqui agora lutando, os médicos estão procurando aí fazer gestões perante os representantes aí do governo do Estado, para fazer com que o hospital seja mantida essa unidade. Isso é muito grave, né? Se vão abrir outro hospital em São Vicente, em Praia Grande, no Guarujá, ótimo, mas não é possível aceitar o fechamento de sequer uma unidade, quanto mais falar num hospital. Exato. Então é muito, muito preocupante, e nós precisamos que os nossos representantes, deputados estaduais e os federais também, se unam em prol da região que eles representam, para fazer força, gestão perante o governador, para que isso não aconteça. Porque essa nota que você leu, eu achei que ela é bastante dúbia. Ficou algo aí no ar de que, na verdade, a gente está preocupado, mas... Parece que foi para passar um pano nesse momento e manter todo mundo calado. Deixar todo mundo quietinho, passar algum tempo e, de repente, pum! Fechamos a unidade. Antes de ir para o intervalo, eu vou para o intervalo, a gente tem que intervalo, já avancei aqui. O doutor Roberto Monteiro está saudando o programa, parabenizando. Ele me perguntou aqui se ele entendeu correto. Entendeu, doutor Roberto? Você entendeu certo? O doutor Antônio Leal preside a Associação Paulista dos Médicos de Santos. Então, ele parabeniza a sua performance, a sua coragem e a decência por aparecer e falar. Ele diz que a omissão é um dos piores defeitos do ser humano. Eu concordo com ele. Quem é omisso, para mim, já perde muito da qualidade como ser humano. E ele cita que um dos caminhos que a população, as classes organizadas e o poder público pode fazer é buscar a justiça. Se na conversa, nas reuniões, no entendimento não prevalecerem, a justiça também foi criada para isso. Ele, inclusive, perguntava até em relação a isso, que o doutor Emílio possa explicar, porque ele diz que ele já é aposentado, e aposentado não deve chiar. É importante acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, em caso de haver um impasse aí, vocês tentaram uma reunião e a reunião, a diretoria técnica não participou, e é necessário utilizar outras instâncias nesse momento, porque o que parece é que realmente eles vão encerrar a unidade. Doutor, queremos que não. Queremos que não. Doutor Léo, temos que fazer doutor gestões, Roberto é um desembargador aposentado, ele brincou aqui, aposentado não chia, mas eu sei que é de brincadeira, mas ele diz, nós estamos aí vivendo um descaso, por conta de Estado e governo federal, e ele até cita sempre a própria justiça, que muitas vezes demora, tem letargia, como ele citou aqui no texto dele, e essa letargia faz com que as coisas não se resolvam. Mas é preciso mobilizar, é preciso se convencer que existem leis, Como você instala uma unidade hospitalar e como você desinstala, sob que medida, sob qual razão, sob qual orientação, quem decidiu. A decisão não pode ser unilateral, ela tem que ser discutida. Normalmente você deve ampliar e não sedimentar apenas um único pensamento.
que ele fala em cima disso. Tem até uma mensagem grande, doutor Roberto, obrigado pela paciência também, mas eu vou rápido intervalo, o Emílio, doutor Leal, que aí até complementa aí o elogio feito pelo doutor Roberto, mas eu vou intervalo em nome de Imunologística, soluções em comércio exterior, que é importante exportar, Imunologística. Acesse, ó, vou mostrar para você aqui, ó, o QR Code, né? O QR Code essa semana que gerou polêmicas aqui no programa, né? Mas está tudo resolvido. Ó, QR Code aqui, né? Para abrir o QR Code, você vai ter informações totais. Também Forte Vistoras Automotivas. A Forte, olha só, aí, Tiagão, você serve de exemplo aí para o governo do estado. A Forte tinha uma unidade. Sabe quantas tem agora, doutor Emílio, doutor Léo? Tem 14, quer dizer, ao invés dele fechar, ele ampliou. Alô, governo do estado, em vez de fechar, ampliar, aumentar, melhorar. E não é só aumentar, olhar a condição de trabalho, a remuneração do profissional. Já ouviram falar em concurso público? Acho que já ouviram falar em concurso público, né? Então, você faz lá um estudo de cada região do estado, o governo do estado diz assim, ó, a Baixada Santista tem um déficit hoje de tantos médicos. Ah, não dá para fazer esse complemento de uma hora para outra? Faz escalonada, planeja para os próximos anos, concurso. O doutor Léo depois pode explicar como faz. Eu não sei, ele sabe, ele pode ajudar. Alô, governador do estado. Reputo o governador do estado, parece uma pessoa bem intencionada. Esse meia-culpa que ele faz mostra que ele tem sensibilidade. E aquilo, se eu dei 10 passos para frente, precisa dar 20 para trás. Ele dá. É importante, né? Então, eu dei só essa sugestão. A Forte tem 14, tinha um aumento ao invés de diminuir. Também, Enge Plus, a qualidade faz a diferença. O grupo também tem a Enge Life Construtora. Quarta-feira, brilhante homenagem, né, Virgínia, ao Roberto Barroso Filho. E tive a honra de conhecer o seu Barrosão, a mamãe também do Roberto Barroso Filho, Barrozinho. Gente de qualidade, de primeira, e de conversa saudável, pensando sempre em prosperar aqui a nossa região. Então, você quer comprar o seu imóvel na Baixada? Enge Plus. Para de ficar procurando. Ou Enge Life. Você vai ter um ótimo negócio com um ótimo acabamento. E presta atenção, 2 consultoras que têm como, não um slogan apenas, como meta de trabalho, a qualidade faz a diferença. Então, na hora de adquirir, você vai entender por quê também, né? E destacando mais um patrocinador importante, que é a Mecânica Eliomar, há 55 anos cuidando do seu carro, injeção elétrica, mecânica, hidráulica, é com a Eliomar há 50 anos. Oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, ele que viveu 12 anos na Europa, Brasil, Europa, América Central, Estados Unidos, sabe tudo, não é à toa que é conhecido como o mestre do martelinho de ouro do Brasil, Ronaldo Hammer, e esse Hammer ele ganhou de presente esse apelido lá na Alemanha, né? Porque Hammer, para quem não sabe, é martelo. E também destacando a Escola Cientista de Astrologia, nosso querido Jorge, já precisamos fazer um programa com o Jorge para falar de saúde, viu? Sei não, viu? As pessoas estão adoecendo só de pensar. E aí, sobra para médico. Tem mais doentes do que médico hoje no mundo, pelo visto, e a gente vai precisar cuidar mais da saúde também. E M. Rocha Contabilidade, a contabilidade de sua confiança. 23 anos também cuidando da contabilidade pessoal e da sua empresa. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto já, depois de um café com 3 colheres de açúcar, 5 gotas de adoçante, porque não está fácil. Não está fácil. O doutor Roberto Espirituoso falou aqui agora há pouco, né? Como é que ele disse assim, tem como entrar com uma medida no STF para banir alguns senadores e deputados? Não, acho que não tem. Acho que não tem, vai ser difícil. O doutor Emílio explica, né? E ele gostou aqui, ele disse assim, Vossa Excelência, Eduardo, comentou ontem que o nosso excelentíssimo senhor ministro da Educação, Camilo Santana, é verdade, eu comentei ontem, ele está quase emplacando a sua queridíssima esposa, a dona Onélia, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado maravilhoso do Ceará. Hoje ela é uma secretária de assuntos lá do governo estadual e ganha um saláriozinho assim não tão bom, algo em torno de 21 mil reais, não dá para fazer a vida dela crescer, né? Se ela entrar como conselheira do Tribunal de Contas do Ceará, ela vai passar a ter um prolabor de 40 mil reais. E detalhe, não fora isso, o senhor Camilo Santana, que é do PT do Ceará, Viva o Ceará, Terra Boa, de Chico Anísio, Tom Cavalcante, Praias Lindas, né? Raimundo Fagner, eu tive a honra de conhecer o Fagner, que sujeito bacana, né? Ela entra como vitalícia, meu querido doutor Emílio. Como vitalícia, para quem não sabe, ela jamais perderá os direitos desse pequeno prolabor de 40 mil. E aí, minha casa, minha vida, para quê, né? Doutor Roberto, o senhor está me provocando, hein?
Eu vou ter que pedir para o doutor Léo me dar aqui um remédio para o coração, um Lexotan para acalmar, porque não vai dar, né? Eu vou intervalo, eu vou tomar café com muito açúcar. Eu volto já. E obrigado, doutor Roberto, pelo carinho, pelo respeito conosco aqui da Rádio Star News. O senhor que é da região de Campinas, o senhor não desista da gente aqui, não volta para lá, não, viu? Fica aqui. Mas como o Emílio está aqui, está no interior, volta, porque ele tem clientes espalhados aí no estado, então ele está aqui, está lá, o doutor Léo também faz assim. O doutor Léo está atendendo até na Lua, se precisar, viu? Eu volto já. Jeans 191, Vila Matias, em... Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer
12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura X. Essa é a pilha? Dá uma mexidinha na pilha embaixo, pode, se está muito tempo sem usar. Já estamos de volta às 9h27. Você viu aí os nossos patrocinadores conosco também, né? Colaborando com a Rádio Star News, que completa 2 anos no ano que vem, 12 de fevereiro, logo chegando aí. Estamos chegando perto aí do final do ano. E quero agradecer você também. Lembrando, nesse final de semana, nós temos o especial Rádio Star News, sábado às 20 horas. Virgínia Moura, que é dos anos 70, 80 e 90. Opa, vai ser o sábado para dançar. Você vai ter músicas internacionais, sucessos. As playlists mais famosas dos anos 70, 80 e 90. Você vai curtir tudo isso no sábado às 20 horas pela Rádio Star News, o palco das grandes estrelas, e no domingo a reprise também a partir das 20 horas. Então já sabe, sábado especial Rádio Star News, 20 horas, músicas, sucessos dançantes dos anos 70, 80 e também de 90. Tenho certeza que o Dr. Léo, o Dr. Emílio requebraram muito aí o quadril com grandes músicas internacionais e aí conheceram parceiras, companheiras, e a vida vai levando a gente para lá e para cá, né? Hoje o brasileiro dança até sem música. Não precisa de música, ele dança de qualquer jeito também, né? A Virgínia teve um pequeno problema ali com o Mickey Mouse, é isso, Virgínia? Mas já está ajustado aí, agora por falta de um deve ter outro, a gente já vai ajustar direitinho, mas a gente está de volta aqui, recebendo o Dr. Antônio Leal, cirurgião bariátrico, profissional de competência, preside a Associação Paulista dos Médicos de Santos, sempre prestando serviços relevantes com a associação a toda a saúde da região, e também o doutor Emílio Puime, advogado especializado em previdência social, que é algo que o governo tem que olhar bem, né? E ontem, mais uma pérola em Brasília, que é a questão do salário mínimo, né? Quando a gente fala em mínimo, já me revolto, não dá direito a nada. Mas há um movimento no Senado, junto à Câmara Federal, onde é melhor segurar o salário. O salário traz problemas em relação ao gasto do governo, né? É muita cara de pau também, né? Porque eu não vejo Vossas Excelências, deputados e senadores, dizendo o seguinte: presidente Lula, ministro Fernando Haddad, né, doutor Emílio, doutor Leal, vamos fazer o seguinte, já que a gente precisa cortar, a gente corta pela raiz, né? Então, vamos cortar as emendas, vamos deixá-las menores, vamos cortar o fundo partidário, o fundo eleitoral. Vamos 4 bilhões de reais. É isso aí. Vamos, ajuda, presidente. Aí eu acho que até no hospital, o presidente Lula levantava e dizia: tudo bem, companheiro. Ele ia até elogiar, mas ninguém faz isso. Mas eles querem cortar, preste atenção, eles querem cortar da educação, eles querem cortar da saúde, porque foi entregue lá, eu vou levantar direitinho os nomes, por um deputado e um senador, que precisa ser feita uma revisão da questão hoje da saúde. O que é revisão? O doutor El pode ajudar e você vai construir com a gente aqui, Emílio. Quando você fala em quanto que é pago por médico por uma consulta, por um procedimento cirúrgico, a remuneração daquele hospital, como funciona a renovação de equipamento, porque o médico fala assim, erro médico, isso a pessoa morreu. Mas peraí, qual a condição que aquele centro cirúrgico tinha, qual a condição que aquele médico teve para fazer uma cirurgia, e quando não, ele está ali atendendo um paciente, alguém entra desesperado, tem outro paciente precisando. Doutor Leal, não é simplesmente achar que
vai resolver com uma canetada. Tem muitos aspectos que a classe médica está passando e vai acabar virando, como disse muita gente ontem lá em Brasília, judicialização disso. Porque no contato, na boa vontade, não está acontecendo. Está cada vez mais difícil a gente continuar a nossa medicina digna, né? Não é por culpa dos médicos, né? Mas, olha, ontem, só para tomar um pouquinho, uma frase, eu acho que o mais importante que tem que ser perdoado, né, é saber que tem que perdoar. Sim. Né? E eu me por que estou falando isso? Porque você lembra comigo do nosso governador Tarcísio, tá? Que ele considerou algumas coisas. Sim. Por acaso, ontem à noite, eu tive um evento que eu fiquei extremamente contente, muito otimista, que foi serviço de vagas pelo alto comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele comemorou aos 128 anos da Polícia Militar. Maravilhoso. Um discurso do major, do coronel, maravilhoso, que ele transmitiu muita segurança e vontade política de fazer. Foi tocado no nome do nosso secretário de Estado de Segurança, a impressão que eu tive é uma corrente muito grande de como tem. Uma pessoa bastante rígida, bastante interessada, muito apoiada por todos, pelo que eu entendi ontem. Pois e não. espero que assim seja. Né? Esse também é uma preocupação muito grande por conta da corporação, de defesa da população, sabe, por parte do governador também. Parece que nós vamos ter bastante segurança agora no projeto Verão. Semana que vem, a Operação Verão, com 2.394 policiais militares na região. Então, eu seria bastante confortável, acreditando que vale a pena. Agora, com relação à nossa região aqui médica, né, primeiro, a gente gostaria demais que muitas verbas viessem para somar e melhorar nosso SUS. Né? Fala-se muito do SUS, ótimo, na teoria é maravilhoso. Vamos colocar na prática. Eu convoco todos os políticos da região, deputados estaduais, federais, nossos prefeitos, secretários de saúde, a se empenharem em realmente tornar o SUS uma coisa viável, realmente digna de ser. Vamos lutar todos juntos por isso. Né? Vamos tirar do papel e colocar na prática. Né? Porque é tudo muito lindo, maravilhoso, e nós temos toda a condição. É isso que eu fico mais triste, que se não houvesse condição, nós temos condição. Só comentar para ver se o senhor me ajuda a entender isso. Se nós tivéssemos agora, né, doutor Emílio, todos os secretários de saúde de Santos, São Vicente e Guarujá, das 9 cidades da Baixada Santista, sentaram a uma mesa, poderia ser um encontro na Associação Paulista de Médicos, pronto. Está à disposição, mas eles assinaram todo o documento antes dessa reunião que nós fizemos, todos eles de acordo com o nosso pensamento. Né? Não ao fechamento, não à readequação, não à realocação, nada disso. Mas sabe por que eu digo isso? Vamos ver desdobradas essas coisas. E aí eu lembro que o deputado Alberto Mourão disse: juntar-se e subir a serra, irem todos juntos e cobrarem em peso, em loco lá. E aí eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora, e a Virgínia lembra que eu comentei. O Hospital Guilherme Álvaro estava não está todo ainda bom, né? Mas chegou a um ponto assim, estado total de abandono. E eu me recordo que o então governador João Dória Júnior relutava em liberar verba, relutava. Mas naquele afã de sair candidato à presidência, não sei o que, em vários momentos, ele colocou o vice-governador Rodrigo Garcia. Muito obrigado, Dona Rodrigo Garcia. E eu tive a oportunidade de entrevistar por 2 ocasiões o Rodrigo Garcia aqui em Santos, em atividades que ele veio representar o governador. E uma delas, eu perguntava ao Rodrigo Garcia, muito solícito, muito gentil, muito educado, sobre a saúde, doutor Leal, do Guilherme Álvaro. E ele falou: essa é uma situação que eu vou ver ainda hoje, estou na Baixada, vou aproveitar, vou olhar, e o senhor vai assumir a cadeira de governo agora para o final. Então, o senhor vai ter os últimos meses como governador do Estado. O senhor vai ter assim... Aí eu fui lá, aí o chato do jornalista, mas ele muito cordial, vamos ser sinceros, aceitando a colocação respeitosa, mas ele falou: não, eu vou observar o que você está falando, eu não sei, porque não foi levado, eu não era o governador, mas eu sei de alguns fatos como vice, mas como vice eu não tenho. Agora, e qual foi a minha surpresa positiva?
Assim que ele sentou a cadeira, ele liberou o recurso para o Hospital Guilherme Álvaro, até para uma manutenção da fachada, uma ampliação e outras questões mais. E ele dizia, são 3 etapas no mínimo para fazer. Eu não serei ou serei o governador. Se for o governador, estará garantido o recurso dessas 2 ou 3 ou mais etapas. Mas aí ele não foi eleito governador, foi eleito o governador Tarcísio. O senhor tem alguma informação de que recursos o governo do estado mandará para essa sequência de modernização e manutenção do hospital? Não, eu não tenho. Eu já trabalhei muitos anos no Hospital de Álvaro, não tenho mais nenhum tipo de vínculo com o hospital, a não ser com os amigos e com o carinho que eu tenho por aquele espaço, mas eu não trabalho mais lá. Né? A última vez que eu fui lá, eu fiquei bastante triste em verificar o que eu encontrei. Totalmente muito triste, me magoou bastante. Mas eu não tenho, não, viu, Eduardo? Mas acredito que tem que haver. Eu vou atrás dessa informação. Não dos médicos, de toda a comunidade. Sim. Certo? Um certo convencimento, uma certa divulgação da necessidade de nós mantermos esse canal de comunicação e essa importante estrutura hospitalar na nossa região. Exato. O que o doutor Roberto Monteiro comentou, doutor Emílio, se houver uma mobilização até da população da região, são 9 municípios, a gente tem quase, se a gente lembrar ainda, Vale do Ribeira também, que é atendido aqui, eu vou dar um exemplo. Aqui lateralmente, apesar que acabaram, né? A gente tinha aqui 8 vagas às disposições aqui, à disposição, e vinham vans de todo o litoral, de Vale da Cajati, tudo. E uma vez eu perguntei, porque uma ocasião era 4h30 da manhã, tocou o interfone, e a pessoa perguntando se poderia deixar uma van. Eu falei, não tem problema nenhum. E o que era? Eu perguntei, são pacientes que vêm para o Guilherme Álvaro do Vale do Ribeira. Aí uma outra vez, outra van, perguntei, são pacientes que vêm para a fisioterapia da Luzia do Vale do Ribeira. E eles passam por atendimento no Guilherme Álvaro, e muitas vezes, como o Guilherme Álvaro não consegue dar atenção, a Luzia faz isso na fisioterapia. Olha que trabalho. E não por acaso, então, né, hoje não entre nós mais, o doutor Nelson Teixeira, tem gente que acha que a faculdade, né, doutor Leal, doutor Emílio, de medicina da Luzia do lado do Guilherme Álvaro, por acaso. Não. Foi justamente pensando nessa integração, na residência médica, que depois cortaram. Mas o doutor Roberto Monteiro não está errado, não, né, Emílio? Uma mobilização popular, pode ser até a própria população se manifestar, ou, né, nós temos aí vereadores da cidade, deputados, nós temos a deputada estadual, tem lá, você lembrou bem, você esteve com ela aqui, não foi? Com a Solange Freitas. Vamos convidar de novo, Solange Freitas, Paulo Correia, Paulo Mansur, Caio França e o militar, o Tenente Coimbra. São 5 estaduais. Pois é. E federais você já bem lembrou, né? Não poderia... Mas que nem o Emílio falou, isso houve uma. Exato. Né? Não, vamos... Ele precisa de uma participação maior da comunidade. Mobilizar. Vamos tentar o contato. Essa mobilização que você falou, esses deputados deveriam encampá-la. Eles deveriam puxar a fila, né, mobilizar a população, porque só assim é que nós vamos ter um resultado positivo. E buscar o direito, até se for o caso, Emílio, na justiça. Aí em segundo plano, mas é importante a gente resolver isso fora do judiciário. Você mencionou, o doutor Roberto aí falou, o judiciário ele é jurássico, é moroso, então tudo demora. Então tem, como a gente já falou aqui, primeira instância, segunda instância, ou, por exemplo, um magistrado daqui ou magistrada de Santos concede uma liminar garantindo alguma coisa, aí o tribunal vai e derruba. Então isso é impasse. O importante era a gente resolver isso politicamente, com a mobilização da população, né, capitaneada aí pelos nossos representantes estaduais, para que a gente pudesse pressionar o governo, o estadual, o governador Tarcísio, para que essa decisão seja revertida e seja mantida aí a unidade, não seja feita nenhuma modificação no Hospital Guilherme Álvaro. Antes de passar uma outra consideração para o doutor Emílio e também para o doutor Leal, deixa eu mandar alguns abraços aqui, a sessão de abraços, né? Ao Lúcio José Bento, lá em Florianópolis, ao senhor Sérgio, lá em Balneário Camboriú, ao Wellington Itajaí, toda a turma que estão lá no Porto, que segundo ele agora vai,
e ele disse, Eduardo, ontem um programa muito bom, e anteontem também relacionado a desaporo, desenvolvimento da Baixada, e ontem vocês falaram muito aqui também do sul do país, e aqui nós vamos ter o nosso túnel, azar de vocês, que vocês vão ter o de vocês. Wellington, essa brincadeira pegou, e eu gostei ele dela, gosta, viu? Né, ele gosta, ele me alimenta aqui, porque é o seguinte, segundo ele, ó, prefeito de Itajaí, prefeito de Navegantes, o governador Jorginho, governador de Santa Catarina, sentam à mesa toda hora. A licitação já está liberada, está acontecendo a prospecção da área ali certinho e vai acontecer. E Santa Catarina hoje tem produzido os maiores efeitos em obras para saneamento básico, rodovias, educação e saúde. É verdade, até você me mandou, eu procurei e achei a cidade de Palhoça, que tem 33 quilômetros de praia, bem ao lado ali de Florianópolis, ela só tinha postos de saúde. E o prefeito da cidade sentou-se, viu, doutor Leal, com o Jorginho, que é o governador lá de Santa Catarina, pegaram uma área gigantesca, que é um quarteirão inteiro, e lá está começando a edificar o Hospital Municipal de Palhoça. Então, veja quando há vontade política e vontade de uma sociedade, as coisas acontecem, né, doutor Léo? Com certeza. E, nesse sentido, também, o nosso querido deputado federal atual, o Alberto Mourão, que agora é prefeito da Praia Grande, é um visionário, né? Um cara empenhado, transformou aquela cidade no que está hoje, né? Eu comecei minha vida como médico trabalhando. O senhor conhece o IGESP, que foi erguido lá? Sim, trabalhando como doutorando, né, quando estava no 5º ano, e era uma coisa legal, né? No tempo do prefeito Dozinho. Então, eu conheço toda a história da Praia Grande. E a sugestão dele é pertinente, né? Fazer uma coisa em São Vicente. Veja, nós não estamos aqui querendo dividir. Não, né? longe. Nós queremos somar ideias, exato. Nós queremos melhorar o atendimento. Eu não vejo cabimento nenhum. Olha que insanidade. Você pegar uma Kombi lá de Tariri, encheira de pessoas para fazer uma sessão de fisioterapia. Isso acontece toda hora. Todos os dias. Olha o transtorno familiar. Né? Tem que trazer alimento, tem que ter combustível, risco de colisão, de acidente na estrada. Quando você pode montar uma estrutura próxima naquela região para poder atender essa... O Emílio, quando estacionava... O Hospital Guilherme Alves não é para isso. Não, sim. O Hospital Guilherme Alves tem que ser um hospital de referência. Exato. Referência e especialidades. É isso. Essa é isso. Mas aí eu... É por isso que nós lutamos para isso. Não é para atender uma dor abdominal, por exemplo. Sim. No primeiro atendimento na policlínica. Exato. Depois de ser resolvido no hospital de Itajaí. Exato. Em São Vicente. Sim. De alta complexidade, deixar uma região central. E nós temos toda essa infraestrutura já montada. E a gente percebe, doutor Leal, doutor Emílio, conversando com vários profissionais da médica, todos são unânimes em dizer que, por exemplo, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde Brasileiro, é o melhor plano de saúde que a gente tem no país, se a gente analisar. Pena que ele sofre com uma gestão que ele é temerária no sentido, recursos, né? Onde a gente fala em valores que são pagos por procedimento, consultas e vai. Mas eu vou pegar a pergunta do Paulo Henrique, que é aqui de Santos, ele é do Embaré, ele citou, eu havia anotado, subiu o Paulo, mas basicamente eu peguei a tua ideia, ele cita aqui, doutor Emílio, muitos problemas com planos de saúde, muitos, ele colocou lá a gente sobe, eu tive aqui viu, Paulo, tive que fazer um socorro para a dona Virgínia, tecnologia comigo, né? Então, eu não consegui manter a sua pergunta, mas eu entendi o que você colocou. Ele diz, Emílio, que todos os planos, ele até citou nomes aqui, e eu, respeitosamente, eu vou citar os nomes, porque a gente quer dar o direito também do outro lado de se manifestar. Então, ele citou Unimed, ele diz que todas as pessoas que ele conhece estão tendo problemas com o plano de saúde Unimed. Outro plano, ele havia citado, Santa Casa Saúde. Santa Casa Saúde, hoje, se eu não estiver equivocado, não é mais gerenciado pelo próprio hospital, tem uma empresa particular que faz essa administração, também com problemas. Vamos deixar bem claro, a gente vai colocar à disposição, se alguém quiser falar da Unimed, para se manifestar, porque tem que ser dado direito dos dois lados. A gente não pode culpabilizar sem ouvir. Se eu não estiver equivocado, a Santa Casa, Paulo, quem faz a gestão é hoje o empresário Augusto Capo de Casa, que toca o sistema Santa Saúde. Vamos dar oportunidades também para se manifestar. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui o Emerson Dias, né, Virgínia? Gerente, Refibras, engenheiro. Ele foi picado, tudo indica, por uma aranha, ou mordido, não sei qual é o procedimento araquirídeo da aranha no ser humano, né? Mas ele ficou internado 9 dias tomando antibiótico e disse que o primeiro contato do plano de saúde com ele foi péssimo. Não foi isso, Virgínia?
não fora ele insistir, não fora ele com seus familiares, podia ter ido a óbito. E vale lembrar que um profissional da sua área de direito, o Dr. Cid, que estava se formando em medicina, estava no último semestre, ia para a formatura, em uma viagem, o doutor acho que o conheceu, ou não sei se conheceu aqui de Santos, ele era muito visto ali na padaria, ali na Washington Luiz, do Canal 3, a padaria Washington Luiz, uma grande figura, o doutor Cid, que era advogado, estava se formando em medicina. Ele foi passear, se não me falha a memória, na Bahia, até hoje não se sabe se foi uma aranha, se foi um inseto, ele foi vítima de veneno num desses araquerídeos, né, citados pelos técnicos, os biólogos, e veio a óbito, veio a falecer. Então, o que é importante? Que nós tenhamos justamente essa excelência em todos os sentidos, né? Primeiro na saúde pública, e aí, Emílio, quando fala nisso, hoje o que é mais comum é judicializar. Nós recebemos aqui alguns profissionais da área médica e disseram o seguinte, precisei de um plano de saúde para um familiar e não tive resposta satisfeita. Foi dito não por uma intervenção cirúrgica, por um tratamento, e procurei o direito na justiça. Tem sido mais comum do que nunca, doutor Emílio? Muito comum isso com os planos de saúde, a judicialização tem sido constante, mas aí tem várias situações, né? Em alguns casos são procedimentos, novos procedimentos, medicamentos que não existem no Brasil, não é? Sempre de necessidade de impor de alto valor. Então, são várias situações, e também temos aquelas situações da burocracia interna dos planos de saúde, que exigem documentação, tem que exigir mesmo, mas existe uma certa demora, existe uma certa resistência, às vezes, de procedimentos até que são banais, tá? Numa cirurgia simples, né? Então, é necessário entrar com o pedido judicial para que o plano atenda rapidamente, porque existe assim também. O médico que atendeu o paciente diz, é uma cirurgia de urgência. Já o plano de saúde diz que não é urgente, é uma cirurgia normal. E aí, a própria lei dos planos de saúde, né, tem a diferenciação, a regramento da ANS, e isso cria um problema, né, de entendimento. E aí você entra com uma ação judicial para que a pessoa, né, o cliente, seja atendido rapidamente. Então, existem casos, inclusive, como eu mencionei, de remédios que são importados, eles não chegam a tempo, porque o judiciário também demora bastante para dizer alguma coisa, e nós estamos aí hoje vivendo um impasse. Se tem notícia também de planos de saúde que estão com dificuldades financeiras, até em razão também dessa judicialização, né, porque está onerando demais os planos de saúde, e isso desestabiliza, não é? Hoje não se vende mais aqueles planos, praticamente ninguém mais tem planos de saúde particulares, são todos aqueles coletivos, então mudou muito a situação. Então é preciso que houve até uma mobilização lá no Congresso Nacional, o presidente atual da Câmara dos Deputados fez uma intervenção perante os planos para ver se arrumava alguma coisa, mas o assunto parou por aí, né? A ANS, por sua vez, ela também não ajuda muito, ela solta alguns procedimentos que toda hora mudam. A gente não tem uma constância, como no Brasil, da legislação. É preciso modernizá-la novamente, para que a gente tenha mais segurança jurídica e para que os planos possam ter tranquilidade, e o paciente, principalmente, precisa ter, né, uma visão de que quando ele contrata um plano de saúde, ele vai ser bem atendido, dentro daquele escopo contratual. Então, a gente tem muitos impasses, então é normal, 90% dos casos é resolvido no judiciário. Antes, doutor Emílio, até responder essa questão, tem sido comum, doutor Emílio, planos de saúde cancelarem, encerrarem planos até em dia. Pessoas de mais idade, exato, elas acabam sendo surpresas. Pessoas idosas que pagam um valor bem alto por esses planos, e eles têm feito revisões exatamente por causa dessa insegurança jurídica. Na maioria, para essas pessoas que são ali prejudicadas pelo plano, porque sem nenhuma justa razão, justificativa, encerram. Isso, então, é necessário que os planos comuniquem até 60 dias às pessoas de que isso vai ser encerrado. Não pode simplesmente, como tem sido feito por alguns planos, a pessoa recebe uma carta dizendo o seu plano não está mais em vigência, e a pessoa fica desassistida. E aí ela tem que procurar
o Poder Judiciário para reativar o plano. Então, tudo isso tem criado conflitos e mais conflitos sem fim. Eu, antes de pegar a palavra do doutor Leal, que eu quero que a gente não está aqui querendo culpar, então a gente vai dar o caminho do que pode ser feito, e o doutor Leal tem experiência muito para falar disso. Virginia, tem participado. Eu mandei abraço para o Sul e o abraço já voltou, né? Dá uma olhadinha aí, que tem São Bernardo mandando abraço, Florianópolis, tem também vários bons dias aqui, tanto na minha tela como na sua, para que você possa passar para os nossos ouvintes também. Diga lá, Virginia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Lúcio José Bento, bom dia a todos acompanhando. Cristina Bortolazzo, bom dia. É isso aí. Manda um abraço também para o Rogério Perim, também no ABC. Um abraço também ao nosso querido Luiz, né? O Luiz Plácido, que está em Coimbra, ora pois. E a dia 27 ele estará de volta ao Brasil pela empresa aérea mais famosa do mundo, a Tamancos Aéreos Portugueses, que é a TAP, estará de volta à Baixada Santista. Olha, Luiz, eu não te prometo que vai ter um carro de bombeiro te esperando, não te prometo desfile de carro aberto na cidade, porque a situação não está para isso. Mas, com certeza, você será muito bem recebido pelos amigos santistas, do qual você pertence aqui à cidade. Doutor Antônio Leal, antes do nosso último intervalo de despedida, plano de saúde é uma operação de tratar do paciente, que é assim, numa ponta o paciente, na outra ponta o plano e no meio todo um sistema médico. Geralmente, plano de saúde tem as exceções, que tem hospital próprio, que tem atendimento próprio. Porém, entretanto, abre aspas, não é bem assim que funciona. Com certeza. Tem muitas variáveis nesse meio, viu, Eduardo, viu, Emílio? Tem planos de saúde e planos de dor de cabeça e planos de doença. Né? Vejam, eu estou aqui não para defender nenhum plano de saúde, mas assim, as pessoas precisam entender muito bem. Eu convivo na área médica há 40 anos, lidando com um paciente, atendendo um plano de saúde. Né? O que menos me dá dor de cabeça é o Unimed. O que menos dá dor de cabeça. Às vezes, acaba indo na justiça casos que não deveriam estar lá. Pois não. Por exemplo, esse seu amigo foi picado de aranha. Não é qualquer policlínica, não é qualquer lugar que vai. Existe um centro de intoxicações. Sim. Então, o profissional tem que orientar esse indivíduo, vai para determinado lugar. Não adianta ele querer pagar, porque não vai conseguir. Não é o convênio, entende, que vai ter mediar isso daí. Existe uma picada de cobra, por exemplo. Só no hospital Guilherme Álvares tem que ir. Existe um telefone que a pessoa liga, né, e pode muito bem, e deve ser atendido de uma forma profissional, mas muito bem orientado. O plano deveria encaminhar, então, ao invés de encaminhar para a Santa Casa, para o hospital. Não é o plano. Ele pode ir no pronto-socorro. Se ele for, por exemplo, lá no pronto atendimento Unimed, o profissional lá encaminha, ele não tem medicamento ali. Perfeito. Só nesse centro de referência que faz esse tipo de coisa. Tá? Isso de um lado, só para falar, não sei se foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Mas, assim, existem alguns planos de saúde bons. Sim. Bons. Existem alguns pacientes, por exemplo, sabem que vão precisar, daqui a 2 meses, de fazer uma cirurgia, por exemplo, o que eles fazem? Compram um plano de saúde, escolhem muitas vezes de quem faz a entrevista, e às vezes, também, por isso que eu falei muitas variáveis. Uma doença pré-existente. Quem faz a entrevista quer ganhar um dinheirinho para poder vender aquele plano de saúde, que esconde da operadora, e esse indivíduo depois compra o plano, daqui a 2 meses quer fazer uma cirurgia de alta complexidade, né? E não tem direito, tem a carência, não é isso? Só que entra, acha que tem um direito. Veja, eu não estou generalizando, mas isso é uma coisa muito comum em fazer. Exatamente. Né? Por outro lado, os planos de saúde, por conta de uma obrigatoriedade junto à ANS, imposta pela Agência Nacional de Saúde, a fazer, como o Emílio falou, a cobrir medicamentos de altíssimo custo, custos estratosféricos, sabe? Onde o próprio poder público não compra, mas obriga os planos de saúde a fazer. Uma coisa que eu já comentei contigo uma vez aqui no programa foi o atendimento a autismo, né? Sim. Cresceu demais nos últimos tempos. Exato. Sabe? Então, veja, o próprio Estado não possui uma infraestrutura que possa atender esses pacientes que precisam efetivamente de um carinho, de uma atenção especial, redobrada, que envolve não só o paciente em si, mas toda uma família em volta daquela pessoa. E obriga os convênios a fazerem esse tipo de atendimento. Claro, não é que
E tem que ser feito mesmo, mas isso há de convir. São tratamentos longos, muito prolongados, que existem equipes multiprofissionais, portanto, muito caro. Né? Isso acaba encarecendo, a sinistralidade do convênio vai lá nas alturas. Então, tem várias facetas, né? Os planos de saúde, como eu disse, existem também aqueles outros planos de saúde, Sim. quando você contrata, é com dor de cabeça. Eu tenho um plano de saúde que atendia, não atendo mais, né? Você sabe que eu faço bariátrica, Sim. Né? Eu nunca autorizou fazer uma cirurgia bariátrica. Nenhuma. Você está entendendo? Então, existem alguns planos de saúde que você compra, né? Acha que está seguro, mas depois você só vai ter a noção quando você precisa. É aí que entra a dor de cabeça. Nós tivemos exemplo. E aí aqui sim, o Poder Judiciário tem mais do que intervir e defender o cliente, defender o paciente. Não vou nem citar nomes aqui de lado nenhum, mas nós tivemos aqui de cases de plano top, mas top mesmo. Sabe, a gente está falando de Sul América para cima, que teve problema e a pessoa foi buscar o CGI da Justiça. Diga lá, Virgínia, por favor, participação. Cristina Bortolazzo, geralmente os idosos na fase que mais necessitam, os planos são um absurdo. Olha, o Antônio Siqueira, o Antônio Siqueira de Santos da Ponta da Praia diz, respeitosamente, vou discordar do doutor Leal, porque tive problemas, e não a primeira vez, com o plano Unimed, do qual fui muito mal atendido e não foi resolvido. Meu filho é advogado, não mora aqui, mas veio, tentou amigavelmente, essa palavra é boa, né? Amigavelmente, e não conseguiu. Se não fora, ele cita aqui, a intervenção do meu filho junto à justiça, eu tenho, ou tinha, Elisa, aqui, um problema de quadril, no qual era necessário fazer 2 intervenções cirúrgicas definidas pelo profissional ortopedista da cidade de Santos. Ele não cita aqui o nome, mas o médico fez até um laudo, encaminhou esse laudo ao plano de saúde, fez uma consulta e disse que era necessário fazer. Consultei mais um médico, segundo ele, né, a pedido até do próprio advogado, que é o meu filho, e o médico atestou que era necessário. Eu teria que colocar uma prótese. O plano não autorizou. E aí, o custo dessa operação era muito alto. Fugia das minhas possibilidades de pagá-lo. Mas, através de uma ação judicial, consegui. E ele cita... Eu sei que tem excessos, tem pessoas que agem como o doutor Leal citou, mas não foi o meu caso. Não sou desonesto, até porque tenho plano de saúde da Unimed há muitos anos, eu e minha família, mas me senti traído na hora que precisei, até porque eu não conseguia andar. E aí ele cita, pergunte ao doutor Emílio, o meu filho disse, quando o direito não é respeitado pelo contrato e que rege pela determinação até do que está em contrato, só a justiça para estabelecer a verdade, é isso? A última instância, quando você não consegue resolver um conflito amigavelmente, como ele falou, né, nós chamamos de extrajudicial, você necessariamente vai procurar o Poder Judiciário para solucionar, porque teoricamente é neutro, né, e ele vai arbitrar, analisar os fatos, e como é uma questão constitucional, a saúde, o direito de todos está na Constituição, o Poder Judicial, em geral, ele vai dar o direito ao paciente. Né? Trata-se também de uma relação de consumo, então, tudo aí favorece a pessoa. Mas existem casos e casos. Mas eu não quero entrar no mérito. Tem uma outra pergunta para o senhor nesse caso, porque tem casos e casos. Sim, né? o senhor até colocou isso antes. Eu não generalizei. Exato, exato. Tanto que ele disse que respeita a sua colocação. Casos, né? Não sei exatamente isso, mas da mesma forma que existem, como em qualquer profissão, bons profissionais, existem os ruins, existem todos os lados. Existe péssimo jornalista, eu não quero crer, né, que uma cooperativa como é a Unimed, eu não estou defendendo a Unimed, eu não faço parte da diretoria, nada não, mas eu conheço muito bem isso. E eu não quero que na minha cabeça, né, um diretor que está lá responsável pela Unimed, consinta com uma coisa dessa, o paciente não tiver direito. Alguma coisa deve ter acontecido de permeio. E aí a justiça está aí para resolver, claro. Acho que tem que procurar a justiça, sim. Né? Eu, como médico, quero o bem do meu paciente. Claro. E a cooperativa Unimed, sendo gerenciada por médico, eu acredito que também penso como eu também. Eu nunca tive problema. Já tive alguns problemas, viu? Já tive que ligar, lutar pelo meu paciente, mas uma vez esclarecido, nunca foi negado algum tipo de atendimento. Quando eu julgar que precisa que o paciente está certo
e outra parte do governo, seja lá qual for, negar, aí vou estimular sim o paciente a estar na justiça, vou esclarecer, porque muitas vezes eles desconhecem, né, que podem, que devem, que o governo tem a obrigatoriedade de servir sim. Antes do intervalo com a parte final de despedida, o João Luiz, ele é de Praia Grande, ele diz, respeitosamente aos dois convidados, submeto aqui uma apreciação de ambos, se o ideal para os planos de saúde, por obrigação legal, obrigação até constitucional e do próprio direito, não seria necessário que os planos de saúde para serem cadastrados fossem proprietários de hospitais, tivesse um quadro médico, tivesse uma formação desse quadro de profissionais para atender, porque a gente vê muitos planos que não têm hospitais e você adquire alguns planos, quando você vai ver a rede que o atende, são hospitais fora da região, mas me parece que é obrigado a ter hospital da própria região, né? Eu não sei, João, me parece que, ou eu não entendi direito, mas enfim, para o doutor Léo e para o doutor Emílio, ele aponta como razão principal que a necessidade de que os planos de saúde fossem obrigados a terem hospitais próprios e não depender de redes que seriam redes auxiliares para atender. A pessoa compra o plano de saúde e aí o plano de saúde te dá lá um livrinho, ó, hospital tal, clínica tal atende, porque ele disse aqui, para finalizar, isso não é muito longo, João, eu não posso ler tudo, senão vou terminar amanhã, mas ele diz, o plano atual que eu tenho, quando você pega ali o plano, né, onde pode te atender, tenho ligado, inclusive, para vários laboratórios que não atendem mais, não aceitam mais. Ó, esse plano a gente não aceita mais. Da mesma forma, hospitais. Não estaria errado isso? Não deveria o plano ser obrigado a ter o seu próprio hospital, pelo menos um em cada região? Eu acho que cabe a quem contrata o plano de saúde verificar todas essas coisas, né? Imagina, não sei quantos planos de saúde tem no Brasil todo. Imagina a cidade de Santos, se todos os planos de saúde tivessem ter um hospital aqui. Não teria espaço para fazer construção. Haja prédio de hospital, né? Prédio para o hospital. Sabe? Então, eu discordo em parte, você entendo a tua colocação, né? Mas eu acho que não é bem por aí, viu, João? Não é bem por aí. Acho que se você um plano de saúde em determinado hospital, se você compra, você não vai ter outra segunda opção. Você vai precisar sempre se atender para aquele mesmo profissional naquele lugar, sendo bom ou ruim o profissional. E tem profissionais bons e ruins, então você não vai ter escolha. Quando você tem direito a múltipla escolha, isso é o ideal. Porque você pode escolher um profissional do seu gosto, da sua preferência, vários especialistas, boa formação, e você tem muito mais opções do que direcionando apenas aquele convênio para aquele determinado e único hospital, que nem sempre vai ter a condição de fazer cirurgia de pequeno, médio e grande porte. Exato, né? Então, toda uma infraestrutura. Acho que não tem muito sentido. E é caro para manter uma estrutura. Extremamente caro. Né? Desde o profissional ter equipamento. Eu ia para o intervalo, mas, Cláudia, você está lendo, não fiz isso porque isso aqui não aparece, que eu não estou com câmera ligada, mas ela fez uma colocação que eu ia capaz de passar aqui, eu puxei, porque tem mesmo, viu, Cláudia? E ela cita aqui, essa é para o doutor Emílio. Ela diz que algumas matérias não são tão bem feitas, mas essa cita, né? Vamos lá. Inadimplência cresceu 14% na Baixada Santista. Mais de 99 mil moradores permanecem com restrições no CPF devido à falta de pagamento de taxas de protesto. O doutor Emílio vai citar isso. Aí você cita, você não gosta de uma palavrinha, eu também acho que é errado. Mas ela diz o seguinte, eu tenho aqui a matéria. O número de inadimplentes na Baixada Santista cresceu 14,46% entre janeiro e setembro deste ano. Moradores da região continuam estando na condição porque não pagaram taxas de cancelamento de protesto, um serviço público vinculado ao Poder Judiciário. Em suma, ela diz, as pessoas continuam com o nome, ela diz, horrível falar isso, nome sujo. Realmente é uma nomenclatura pesada, né? Nome sujo. Às vezes a pessoa está devendo agora lá nome sujo, parece que ela é bandida. É melhor dizer, meu nome está no cadastro negativo de consumidor. Ela diz que a matéria do jornal saiu lá, entre aspas, quem tem nome sujo. Hoje também vou falar que a imprensa está de um jeito, né? Poderiam utilizar uma palavra mais correta, né? Não é mas correta. Ela cita, doutor Emílio, né? Esse pagamento dessas taxas judiciais, eu pago a dívida, acho que estou resolvido e não, meu nome continua no protesto, porque eu tenho que passar as taxas de protesto para o Poder Judiciário. É verdade, ela tem razão. É verdade, porque a empresa, né, que detém o crédito, ela pode enviar o nome do cidadão para a Serasa, para o SCPC. Vai sujar mesmo tem o nome outros, do cidadão, outros são chamados cadastros negativos, né, de consumidores, porque tem o cadastro positivo também.
E também pode enviar para o cartório de protesto, que é um serviço público, e lá essa pessoa, esse cartório de protesto, ele faz a intermediação. Eu não entendo essa reportagem, quando eu ouvi, eu também achei muito estranho, porque quando o seu nome é enviado para o cartório de protesto, é só e somente lá que você pode resolver essa dívida. Se as pessoas estão fazendo alguma coisa diferente disso, tá? Quitando a dívida, sei lá, por outros instrumentos, por meio de telefone, por meio de sites, porque hoje a gente vê aí a enormidade de telefone. Quando você procura o cartório para resolver uma dívida, você já vai pagar o cartório. Exatamente, senão o seu nome não sai da dívida. Exato, então, eu não entendi. Tem algo acontecendo errado aí, muito errado, né, nesse sistema, porque se o nome vai para o cartório de protesto, é diferente da Serasa, por exemplo, que você negocia tanto na próprio site da Serasa, SPC, como a empresa, ou um terceirizado desses serviços de telemarketing, e você quita, recebe um boleto, você quita e a dívida desaparece. E aí, em até 5 dias úteis, Serasa, SPC, é obrigado, a empresa tem que enviar uma mensagem para onde ela inscreveu para retirar o nome. Mas no cartório de protesto, somente no cartório é que a pessoa vai resolver isto. Eu não entendi muito bem por que foi veiculada essa notícia. Alguém está fazendo informação, ludibriando os consumidores, e a coisa não está indo bem, porque somente lá a pessoa pode levantar o protesto, no cartório. Exato. E somente lá ela vai pagar a dívida dela. A estranheza da Cláudia, então, passando isso e perguntando. Isso, e o esse percentual, as pessoas estão com seu nome sujo, tem algo aí que não bate. Não bate. Parece que alguma coisa no sistema aí não está funcionando bem. Tá? Bem lembrado, Cláudio. Obrigado. Eu tinha separado isso aqui. Foi uma matéria, inclusive, que foi veiculada no Jornal da Tribuna. Isso, eu vi essa reportagem. Eu, como não era o assunto principal, ia ficar aqui embaixo, mas a Cláudia lembrou, ela viu com estranheza. Então, ao pagar a dívida que está no cartório de protesto, ela tem que ir ao cartório de protesto, o consumidor, e somente lá quitar a sua dívida. Ah, mas eu fiz um acordo não sei aonde. Está errado. Não faça isso. Perfeito. Né? Porque ela acha que resolveu e não resolveu coisa nenhuma. Exato. Tá aí o alerta, doutora Emília. Eu vou por último intervalo. Só lembrando, uma notícia que também surgiu nesse final de semana, antecedente do final de semana, dia 6º. Mais brasileiros, doutor Leal e doutor Emílio, estão vivendo em imóveis alugados. O brasileiro está vendo Minha Casa Minha Vida assim com binóculo, né? Grande maioria da população brasileira está vivendo em imóveis ainda próprios. A maioria, 72,7% dos brasileiros têm casa própria. Embora o número venha caindo a cada ano e nas últimas décadas, segundo o IBGE. IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2022, o Brasil registrou um aumento significativo na proporção de pessoas que deixaram de ter seu imóvel próprio para viver em imóveis alugados, alcançando 20,9% de brasileiros. Este é o maior índice nos últimos 42 anos. É aquela história, doutor Emílio. Comprou imóvel, está pagando, o banco vai lá, tenta negociar, o sujeito não consegue pagar, a taxa Selic está baratinha no Brasil, os juros estão aumentando, o contrato que está lá cheio de letras, o sujeito fala assim, mas tem uma previsão de pagamento dos 30 anos. Só que ele percebe que aquilo está aumentando, ele não consegue mais pagar. Perde imóvel, tem que morar em algum lugar, passa para aluguel. Isso, e também você menciona aí a questão dos juros altíssimos, né? Então, encareceu o financiamento imobiliário, as pessoas, quando recebem lá, fazem a conta da planilha, descobrem que a prestação do financiamento é maior do que um aluguel, exato, elas vão optar, obviamente, por um aluguel e não vão entrar numa prestação de 25, 30 anos. Essa questão de juros no Brasil ela precisa ser melhor discutida, porque é um absurdo. Nós estamos agora com juros reais de quase 9%. E só para finalizar aí, para o intervalo mesmo, para me despedir do programa, a gente volta com as despedidas. Notícia de economia, vamos acabar vendo juros entre 14, taxa de juros Selic, hein? Entre 14,5% a 15,25% já em 2025. Quem está afirmando isso não é o Eduardo Lucas, é o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. E aí, companheiro, já viu aquela dizendo, a barca está indo para o brejo,
ou está afundando, a vaca está enfiando o chifre até o talo. Se o Banco Bradesco está vendo isso, está alardeando, hein? Imagina o Toledo e o doutor Emílio estão preocupados, e para eles não afeta nada, né? Mas afeta, porque eles... Na ponta final afeta, né? Porque o custo do dinheiro fica muito caro. Sim. Então, eles vão ter problemas também com a inadimplência, que você mencionou agora, que vai subir as empresas pequenas, microempresas, os MEIs, estão altamente endividados no país. Ninguém está se preocupando. E o maior empregador hoje no Brasil são as médias, pequenas empresas. Elas estão quebrando. Direto, né? E, enquanto isso, fica se discutindo se a culpa é do mercado, se a culpa não é isso. Aí vem o governo e apresenta uma proposta que está mais por trocando o P pelo B, né? Absurda, que não resolve coisa alguma e cria esse impasse dos juros. E para finalizar, o Luiz Cláudio de Guarujá, ele fala assim: Eduardo, você só está dando notícia ruim, Eduardo, tem que ter notícia boa. Então, vou dar uma notícia boa, Luiz. Já que você... O Santos já tem técnico. Não, essa também não vou poder dar, mas eu vou tentar dar essa e o doutor Léo, como médico, vai me ajudar. É triste. O presidente Lula retirou o dreno e, após novo procedimento que ele passou, já o segundo, ele deve receber alta na segunda e na terça-feira. O Luiz pergunta se, pelo que ele teve que passar por 2 procedimentos aqui na região, né, na parte de trás da cabeça, ele poderia voltar à atividade normal. Em 3 ou 4 dias não seria necessário um repouso, pelo menos de uns 30 dias, doutor Léo? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Não entendo nada de cabeça. Né? Mas com certeza a equipe que está cuidando dele é muito boa. Até onde eu sei, teve um hematoma. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias
e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você... A M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneiras. De volta aqui. Alô, Luiz Cláudio do Guarujá. Não foi minha culpa, não foi do Dr. Leal, foi a Virgínia que lhe num acidente de percurso. Do doutor Emílio. O doutor Emílio também não teve culpa. Num acidente de percurso ali, a Virgínia estava com 2 mouses, você imagina, né? E ela confundiu os mouses, né? Então, sabe o que acontece? Ela estava com o mouse da direita, estava indo bem, ela foi para a esquerda, e o da esquerda derrubou ela. Tá? E ela da esquerda ali acabou acionando a tela dos comerciais. Então, eu peço a gentileza para encerrar o programa, doutor Leal respondendo aí, então, essa questão que o senhor havia respondido. Lembra do questionamento? Lembro, por favor. Luiz Cláudio, olha, é o seguinte, eu não sou neurocirurgião, eu faço cirurgia do aparelho digestivo, né, então alguma coisa nessa especialidade. Mas, olha, tenho certeza que o lugar onde ele se encontra, lá no Sírio-Libanês, né, com uma equipe de ponta que cuidou dele, multiprofissional. E foram 2 procedimentos. O primeiro foi para fazer a drenagem do hematoma que ele tinha, e a segunda foi para fazer uma embolização para coibir que haja um novo sangramento. Né? A equipe médica sugeriu e afirmou que ele pode trabalhar em 3, 4 dias, com certeza vai poder fazer. Eles estão seguros, com certeza disso, imagina, e queremos que o nosso presidente logo volte a nos representar. Vamos ficar com a expectativa, a gente torce para que todos tenham uma saúde a melhor possível e possa recuperar, e em breve esteja no convívio da família, no trabalho, até porque a gente percebeu que as coisas estão meio paradas lá em Brasília, porque a última palavra tem que ser do presidente, e o vice não foi empossado de forma oficial, o Geraldo Alckmin não pode assinar, porque não houve essa transferência de poder. Então, esperamos a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo. Doutor Antônio Leal, obrigado pela... Eu ia saudar o doutor Leal, doutor Emílio, com alegria, mas fiquei triste agora, que ele falou que tem vinho pronto para degustação, para aquela, sabe, dar aquela salivação na boca. Aí falei, pronto, está aqui do lado, a gente vai lá. Não, ele falou, está na minha casa, lá em Portugal. Que foram por mim colhidas e por mim pisadas. Olha aí, viu? Olha aí. Esse vinho vale mais ainda, mais ainda. E temos vinho tinto, rosé ou branco? Branco. E vinho rosé. Eu não fiz vinho tinto porque tem tantos amigos lá na minha aldeia que quando eu chego,
No dia seguinte já tem 2, 3, 4 garrafões de vinho deles lá, e eles ficam competindo, né? Toma do meu, que e é, melhor. E é chato, vizinho, né, Emílio? Não, o meu e é chato isso, né? Oferecimento de vinho para ficar provando. Exato. É chato, né? Não tomamos cuidado, a gente acaba ficando Olha, emborrachado. Eu ainda hei, já fui convidado, viu, Emílio? Eu ainda hei de ser, nós sejamos convidados. O doutor Leal já, uma ocasião, não pôde, por questões familiares, participar, mas ele faz a pisa da uva para a feitura do vinho. Esse ano não foi possível, não houve uma condição de encontrar a uva mais adequada, né? Mas, com certeza, em 2025 tudo será diferente, teremos a uva, se Deus quiser. O presunto só continua também fabricando, ou o presunto só deu uma parada? O presunto tem uma paradinha. Tá aí, doutor. Mas é bom, eu faço um bom presunto. Olha só. O famoso Ramon. Sim. Espanhol. Olha aí, olha. Não é espanhol. Mas é português. É feito por mim. Esse é legítimo. Maravilhoso. Esse é o presunto leal, honesto. Esse é um presunto de verdade. Exato. Doutor Léo, e também quem precisar de um bom profissional, aquele que tiver com dúvidas com relação às cirurgias bariátricas, tem a Clial aqui em Santos, está à disposição. É só entrar em contato, não é isso, doutor Léo? E além da clínica, também tem. Nós, Santos, eu sempre digo, é muito bem servido de grandes profissionais. Especialidade. Tem todos nós Sim. temos título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Exato. Todos nós nos damos muito bem, conversando, dialogando, participando de congressos, de jornadas. É uma equipe assim, bastante unida, somos todos amigos, como eu disse. Então, a população da nossa região estará muito bem servida. Não tenha dúvida. Na dúvida, esclareça, se pergunte para cada um de nós, que será muito bem atendido e esclarecido. E me fico bastante confortável em poder afirmar isso para toda a população que eventualmente precise da nossa ajuda. Se não nos vermos mais, um ótimo Natal entre família. O doutor Léo tem uma família belíssima, a sua esposa, que também é médica, filhos que são médicos, gente da melhor qualidade, sabem recepcionar nos grandes eventos. Um ótimo Natal, saúde, 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 uma entrada de ano que literalmente o senhor entre bem com a família, tenha tudo de bom, com saúde, realizações, mais paz, que a gente deseja saúde e paz nesse complemento para passar de 24, meio pesado, para um ano de 2025, quem sabe, com muita luz. Obrigado, realmente, por você, por todo o carinho da nossa família, da nossa... A sua esposa está devendo uma visita a nós aqui. Sim. Eu vou comentar uma vez com ela. Ela que é uma profissional... Tem que parar de fazer... Ela tem que parar de fazer netação para vir aqui. Ela está fazendo muito netação. Ela que é uma profissional da área, que é uma médica homeopata, né? Isso é muito interessante. A gente tem muitas solicitações, mas, felizmente, eu não consigo trazer a esposa do doutor Leal, que eu acho que ela é um pouco tímida, mas a gente vai convencê-la a participar aqui conosco, sem sombra de dúvidas. Mande o nosso beijo, nosso carinho especial a ela também, que é um amor de pessoa, nos tratou na última ocasião que estivemos juntos muito bem, como sempre, né? E o doutor Emílio, advogado, tem muita gente reclamando, dizendo o seguinte: Edu, com a situação do país, ontem foram vários, e ontem não era o doutor Emílio, fizeram uma confusão, né? Como é que eu faço para me aposentar já? Aí tem os requisitos, né? Não, e aí eu falei, vou passar para o doutor Emílio, a Virgínia fez a solicitação, o doutor Emílio aceitou, não dá para aposentar sem os requisitos que são 65 anos de idade e 35 de contribuição, não é isso? Em geral é isso. Só quem tem a aposentadoria especial, que não é o nosso humilde caso. Mas é preciso estudar, como existem muitas possibilidades, desde a mudança de... Dá para fazer consulta com o senhor? 2019, isso. Melhor você consultar um advogado, uma advogada. E por fim, um médico. Porque cada caso, como tudo na vida, né, é preciso analisar para ver qual é a situação e se aplica ou não. Qual é a situação? Existem transições, existem possibilidades, muitas, na aposentadoria. Quem quiser encontrar o doutor Emílio, então, porque eu vou dar a dica aqui. Primeiro você procura o doutor Emílio advogado. Depois, se fizer tudo o trâmite, você procura um médico, para você ficar bem. Senão, sabe o que acontece? Você tem o dinheiro da aposentadoria, ó, embarca. Aí o governo vai falar, opa, achamos mais um lugar para economizar dinheiro no pacote de bondades do governo. Né? João da Silva, deve ter um monte, não está mais vivo. Cancela a aposentadoria dele. Já ajudou no pacote de economia. Não é isso, doutor? Não é isso, doutor? Se for esse pensamento do governo, né? Isso aí. Estão cortando de quem menos tem, né? E olha, aí o sujeito doutor fala, você está pensando em empresário? Não, empresário gera emprego, receita e PIB.
Eu estou dizendo que mais tem a classe política, que tem tantos benefícios. A gente tem que parar de demonizar o empresariado. O demônio não é bem o nosso sentido de falar, é que o empresário gera receita, emprego, aumenta nosso PIB e dá qualidade de vida para a população, porque gera economia. Agora, a classe política, ela é paga por nós, ela recebe salário e todos os benefícios pela população. Então, está na hora de pensar nisso. Doutor Emílio, contato, por gentileza. Meu contato 13-99166-1083, pode ser por telefone, por WhatsApp, atendo presencial e virtualmente. Doutor Leal, lembra do telefone da Cleal ou não lembra? Acho que mudou, mas eu só sei um antigo, lá, 3234-8408. Mas para quem não quiser, está aqui em Santos, aquele prédio belíssimo, em frente à praia, onde nós temos o Clube 15. Ainda está lá o Clube 15, doutor Leal já foi embora? Está lá ainda. Ainda está lá, né? Segundo o construtor, ele me afirmou que tem muito mais concreto para baixo do que o eu não duvido disso. Foi muito complicado fazer aquela estrutura. É isso aí. Consumiu muito mais concreto do que eles imaginaram. Não tenha dúvida. Gente, ótima sexta-feira, bom final de semana. Final de semana, sábado, 20 horas, domingo, 20 horas. Especial Rádio Star News, sucessos da música internacional, aquelas músicas para dançar. Pega a patroa e dança, ou se não tiver, dança sozinho, o que você quiser fazer. Sucessos dos anos 70, 80 e 90. E o doutor Leal, durante o intervalo, nos provocou, né, Emílio? Dizendo que ele tem que ir a Portugal no ano que vem para tomar aquele vinho, mas ele disse para a Virgínia, faço especial depois dos melhores fados dos anos 70, 60, 80 e 90. Música portuguesa, era pois. Por que não? Por que não, ora, pois? Por que não, opa? Por que não, opa? E se você tem alguma dúvida, mande perguntas para o programa aqui. Tchau, Virgínia. Tchau, Emílio. Tchau.